Você já passou por uma situação em que você dá um comando para sua criança, fala não e ela continua fazendo, como se fosse surda? Isso acontece com todas as mães, porque isso faz parte do processo de crescimento da criança. Aquela hora que você fala, vai tomar banho, tira o pé daí, troca de roupa, pega a sua mochila, seja que comando for, ou ele pergunta, posso brincar lá fora? Não. E ele vai. Ou, posso comer mais um chocolate? Não pode. E ele come. Então, o não da mãe, muitas vezes não vai ser obedecido. E isso faz parte. Eu sou Simone Martins, eu sou psicóloga clínica. Inscreva-se nesse canal. Aqui eu falo sobre psicologia, mães, terapia corporal e vamos estar juntas aqui nesse vídeo de uma teimosia, de uma rebeldia do seu filho. Então, nós podemos pensar em algumas coisas. A primeira é a fase do desenvolvimento que seu filho está. A maior fase de rebeldia da criança está em média de 1 ano e meio a 3. Essa é uma média. É onde a criança ela vai querer falar por ela mesma. Ela vai querer pensar por ela mesma. E isso é muito bom, porque ela está em desenvolvimento. Se nessa fase ela recebe muito não, ou ela tapa, apanha, castigo, grito, ela pode recuar e ser futuramente um adulto que não sabe decidir. É incrível como esse momento, que nós chamamos fase do pensar, é fundamental para o adulto, que hoje é uma criança, saber decidir, pensar. Então essa criança ela vai rebater o não. Eu não quero tomar banho. Aí a mãe fala, está na hora. Mãe, deixa eu tomar daqui a pouco. Não, tem que ser agora para almoçar, para poder ir para a escola. E aí a criança enrola, porque ela está nesse momento de não obedecer, de enfrentamento. Ela está te mostrando que ela está indo muito bem nas fases do desenvolvimento. Mas, do outro lado, vem a postura dessa mãe que fala não. Como você fala não? Não vai, não pode. Ou, não vai, não quero, não dá certo. Com que firmeza você está fazendo? Você está berrando? Você está apontando o dedo? Você está julgando? Você está criticando? Essa criança entende que ela pode te desobedecer, porque não tem uma firmeza. Então, não é não. Então pense bem antes de falar um não. Então ontem, conversando com meu netinho de 5 anos, ele foi contar para a mãe dele. A vovó, ela fala assim para mim, vamos tomar banho. Ele até deu esse exemplo do banho. Aí, mamãe, eu fico enrolando. Aí a vovó fala, vamos agora. Aí eu fico enrolando. Aí ele fala, mas eu quero ver um desenho. Eu quero comer pipoca. Aí a vovó fala, não. Aí eu falei para ele, o que a vovó fala depois? Eu vou contar até 3. Quando eu brinco com esse eu vou contar até 3, eu fiz com meus filhos, faço com meus netos. É um comando. Olha, vovó já falou não, está na hora disso ou daquilo, então eu vou contar até 3. 1, 2, 3. E aí ele falou, e aí a vovó sai correndo atrás de mim, a vovó me faz costas, mas eu conquisto a tarefa que é para fazer. Eu mantenho o meu não de não comer pipoca agora, o meu não de não ir andar de bicicleta agora, porque agora é outra atividade. Então, essa firmeza é sua, mãe. É você que tem que ter essa firmeza. Você pode falar um não firme,
depois brincar, correr, ir junto, apostar corrida, porque isso fica leve. E eu achei muito interessante ele ir contar para a mãe dele. Eu achei legal também. Isso quer dizer que ele está me vendo como uma figura de autoridade, mas uma figura legal também. Porque nós fazemos isso tudo. Mas tem coisas que não pode passar da hora. E não é essa criança que vai falar para você o não. É você que vai falar o sim e também vai falar o não. Então, se a sua criança está nessa média, e, lógico, eles vão continuar falando na rebeldia, isso faz parte. E na adolescência, então, mais ainda. Então, é você que precisa de conhecimento. É você que precisa de autoconhecimento. É você que precisa ter tempo para falar uma vez e ser obedecida. E se não for, fale duas. E se não for, na terceira, você não dá chance. É uma boa regra, é um bom limite, que você não tem uma radicalidade, mas tem comando. Esse netinho é muito esperto. Ele falou assim um dia: vovó, me obedece. Eu falei: oi, me obedece. Eu sou adulto. Eu falei, aí eu agachei e falei assim: ô meu amor, você ainda é uma criança e pode ser uma criança, tá tudo certo. Aqui a vovó é adulta. Então, a vovó já viveu mais do que você. A gente pode conversar, pode brincar, pode trocar ideia, mas a adulta aqui sou eu. E a vovó tem responsabilidade sobre você. Eu posso falar isso, sempre falei, para os meus filhos também. Então é legal ver que eles estão nesse movimento de adulto, criança, quem manda, quem pode falar, quem deve falar, quem fala o não, quem obedece, quem não, e assim em diante. Então, um ambiente de troca de ideia faz adultos muito decididos, que podem pensar por si mesmos. E eu te digo, viu, mãe? Fazer filhos que pensam, propiciar isso no desenvolvimento, dá muito trabalho no futuro, entende? Então, ser mãe é trabalhoso, mas também é espetaculoso, é amoroso. Nós temos um monte de presentes nisso tudo, porque o filho que recebe essa permissão, ele ganhou ou não, ele tem limite, ele contesta, eu boto o limite de novo, mas no meio disso tudo eu já falei um monte de sim. Ele já teve um monte de liberdades. Então, nessa fase do pensar, você fala: filho, escolhe a sua roupa. Ele está ali dentro de casa, aí escolhe as cores, do jeito que for. Que coisa linda! Então, você está incentivando o pensar e decidir. Agora, nós vamos para um lugar muito frio, então tem essas 3 roupinhas para você escolher. Eu não quero. E aí ele pega outra. Não, você vai escolher entre essas 3. Eu estou te dizendo, lá é muito frio. Entende a diferença? De todo jeito você está dando escolha, porque nessa fase de 1 ano e meio a 3, é muito importante. Não quer dizer que de 3 a 6 eu também não vai... de 3 a 6 anos, que é a fase do pensar. Rebobina tudo aí, hein, gente? De 3 a 6 anos, que é a fase do pensar. Nós vamos continuar dando liberdade de escolha também. Então, firmeza com amorosidade. Um monte de sims, um monte de limites. Por que não? A vida é assim. E eu te desejo isso. E eu desejo que você encaminhe esse vídeo para uma mãe que está precisando ouvir isso tudo. E eu desejo que você dê um like. E nós estamos com uma meta de 5.000 seguidores. Então, olhe para você, instrumente-se como mãe, como educadora, como tutora. Os seus filhos vão agradecer.